Alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, depois de um tempo aí que ficamos sem se ver em razão das atividades avaliativas, espero que tenham ido aí super bem, espero que tenham gostado das questões. Alunos do sexto A, sexto B, matutino, que não são meus alunos nas provas presenciais e nas aulas presenciais, e alunos aí do sexto C e sexto ano D. Hoje nós iremos trabalhar em um ambiente diferente, onde nós iremos justamente envolver todo esse assunto relacionado às estruturas da Terra, ou seja, essas estruturas bases que nós temos sobre o nosso planeta Terra, que remete-se aí ao conteúdo do capítulo 5. Na primeira aula, uma aula de introdução, nós aprendemos a respeito das estruturas internas, crosta, manto, núcleo e todas essas bases que a Terra apresenta como fomentação e a partir das suas áreas. E agora nós iremos identificar justamente as características básicas que nós temos em relação às estruturas terrestres. Eu trouxe algumas animações e até mesmo algumas outras informações para falar sobre o relevo, os principais tipos de relevo e as características das estruturas terrestres. Acompanhe nesse vídeo que eu vou colocar agora aqui para vocês, que apresenta justamente as principais estruturas. Primeiro, as planícies. As planícies que são consideradas áreas sem grandes desníveis, em terrenos geralmente próximo a rios, lagos e mares. Planícies são áreas de até 200 metros de altitude a nível do mar. Como assim, professor? Altitude. E aí a gente precisa recapitular alguns conceitos básicos relacionados à geografia. Altitude nada mais é que a altura em relação ao nível do mar, ou seja, quanto maior for a altura em relação ao nível do mar, maior será a altitude. Então, consequentemente, nós teremos essa característica em meio à superfície terrestre, próximo ao litoral, baixa altitude, áreas planas. Mais distante do litoral em relação à altura, você tem uma altitude superior, menor consideração de oxigênio e temperaturas mais baixas. E aí a gente pode refletir sobre o Pantanal Mato Grossense e Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães se encontra em uma localidade de montanhas, de uma região planáltica, favorecendo essa altitude superior, ok? Dando continuidade, nós temos aí as relações dos planaltos. Só voltando um pouquinho aqui na animação para vocês, as animações dos planaltos, eles representam justamente o que? Áreas mais elevadas em comparação às planícies, que são justamente pontos proporcionados por esse transporte de sedimentos às partes em relação aos rios, ou seja, áreas maiores que têm esse transporte de sedimentos que chegam às partes mais inferiores, às áreas mais planas propriamente ditas. E as depressões, que são áreas mais profundas, como a base sertaneja, como o ponto do Mar Morto, como é o caso também de Cuiabá, áreas mais profundas, áreas mais baixas, comparada a outras localidades. E até mesmo o relevo de montanhas, que são relevos caracterizados propriamente por áreas mais elevadas, por áreas de grande fragmentação, grande montanha, que relembra todo esse propósito que nós temos em meio à superfície terrestre. Ok? Então, essas são as quatro principais estruturas de relevo que nós temos e que apresentam características fundamentais à nossa associação. Aqui vocês podem observar, a partir desse vídeo, todas essas características em relação às planícies, ao planalto, à depressão e à montanha. Planície, áreas ao nível do mar; planalto, áreas de maior elevação; montanhas, serras, chapadas, áreas de maior altitude, pontos aí que apresentam, como o Everest, ou até mesmo como a Cordilheira do Himalaia ou Cordilheira dos Andes aqui na América, altitudes aí em média de 2, 6 a 8 mil metros, ok? Bom, passando para outras características, nós temos exemplos em relação às estruturas internas sobre o planeta Terra.
e essas características que favorecem a formação das chamadas estruturas geológicas. Existem três estruturas geológicas: dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares, ok? Não se esqueçam. Lembrando que os agentes, eles são classificados em agentes internos e agentes externos. Agentes internos ou agentes por dentro propriamente, nós temos os agentes que favorecem o quê? Toda essa relação ambiental, toda essa relação em meio às placas tectônicas, aos movimentos internos que favorecem mudanças externas sobre as estruturas terrestres. São chamados agentes endógenos, tá? Agentes internos nada mais são que agentes endógenos. E os agentes externos são chamados agentes exógenos, ou seja, os agentes de fora que promovem toda essa característica e toda essa proporção de desenvolvimento externo sobre a estrutura terrestre. Eu trouxe aqui alguns exemplos de falhas e ações provocadas pela sociedade que podem gerar diversos colapsos em meio ao ambiente que nós vivemos. Entre eles temos os terremotos, que são provocados pelo choque de placas tectônicas. Placas tectônicas nada mais são que porções internas da crosta terrestre, divididas elas aí em 14 pedaços. Seria uma comparação com os quebra-cabeça, ou seja, você tem uma placa tectônica como um ponto de movimento, onde ela pode gerar um movimento convergente, divergente e transformante e promover esse tipo de impacto em meio à sociedade. O vulcanismo, as ações vulcânicas, as erupções vulcânicas, que repelem, liberam lava, que é toda essa imagem que vocês podem visualizar na coloração vermelha, que nada mais é que o magma em um estado líquido. O magma presente no manto do interior da Terra, ele está em estado pastoso. A partir de uma erupção vulcânica, ele passa do estado pastoso para o estado líquido e proporcionalmente libera essa relação, ok? Bom, para dar continuidade, nós temos aí a formação de dobramentos, de escarpas, que são constituídos a partir de grandes cordilheiras, de grandes estruturas geológicas. Lembrando que o Brasil não possui a estrutura geológica de dobramentos modernos, tá? Aqui no Brasil há evidências de dobramentos antigos, base de chapadas e encostas. Mas aqui no Brasil, propriamente, nós temos as estruturas de bacias sedimentares e escudos cristalinos, e não propriamente de dobramentos modernos, tá bom? Então, essas características que compõem os chamados agentes internos da Terra e fomentam todo esse propósito que nós percebemos. Aqui vocês irão identificar uma ação relacionada a uma placa tectônica em um movimento convergente, que é um movimento de choque entre as placas tectônicas que provoca, consequentemente, todo esse abalo e pode destruir cidades, pode destruir países, como foi o caso que aconteceu em países como Japão, Haiti e outras localidades. Aí a Maria Eduarda pode estar perguntando neste exato momento: professor, por que o Japão é um país onde fenômenos como terremotos, vulcanismos e tsunamis acontecem em maiores proporções? Justamente porque, Maria Eduarda, nós temos no Japão o encontro de três grandes placas tectônicas. Renatinho, a ideia é justamente que essas três placas tectônicas possam realizar choques entre si e, a partir desses choques, desestabilizarem toda a estrutura da superfície terrestre, gerando os movimentos e os abalos. E aí o Renato pode estar perguntando neste exato momento: mas professor, por que muitas vezes o terremoto ele acontece em uma escala Richter mais evoluída em um país e a quantidade de mortes é menor em comparação a outra, onde a escala Richter foi menor? Justamente pelo preparo, pela infraestrutura desse país.
O que acontece, meninas e meninos? Hoje, muitos países ricos, desenvolvidos, eles mantêm toda uma estrutura para quê? Para lidar com esse tipo de fenômeno. E ao lidar com esse tipo de fenômeno, justamente há uma proporção de quê? De reduzir a quantidade de vítimas fatais e até mesmo os impactos que possam acontecer na sociedade. Lembrando que todo terremoto possui uma área de hipocentro e epicentro. Hipocentro é o ponto onde acontece o choque entre as placas tectônicas. E epicentro são justamente os pontos em que há basicamente essa liberação de energia através das placas, através de todo esse propósito que nós sentimos, que são percebidas pelos seres humanos, ok? Bom, dando continuidade aí nessa animação, espero que vocês estejam gostando. Eu vou mostrar para vocês a simulação de um vulcão, que é justamente todo esse propósito agravado pelo agente endógeno, placas tectônicas, que favorece a elevação do magma que está em estado pastoso no manto terrestre para a superfície. Vamos acompanhar agora esse processo de animação. Nós temos aí a representação de um vulcão em erupção a partir do lançamento de lavas. Lembrando que um vulcão, ele pode, além de liberar lavas, liberar pirosclatos, que são pequenas porções de rochas de fogo que atingem floresta e geram impactos inúmeros em meio à localidade em que o magma em que o vulcão se localiza. Nós temos aí a lava, que na verdade é um magma encontrado dentro do manto da superfície terrestre e que tem toda essa liberação a partir de uma erupção vulcânica. Lembrando que existem aí pontos de maior preparo, de maior adequação em relação à presença de vulcões em atividades. No planeta Terra, existe um ponto conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico. E o Círculo de Fogo do Pacífico é justamente o ponto entre o oeste do continente americano, o leste do continente asiático e Oceania, em que há maior encontro de placas tectônicas, entre elas a placa de Nazca, que inclusive tem um choque aí com a placa sul-americana, onde se localiza o Brasil, e que, consequentemente, a partir desse encontro de placas tectônicas, promove erupções vulcânicas, promovem aí acidentes geológicos em maior proporção, como são casos de terremotos e tsunamis. E aí vem a pergunta básica. Professor, aqui no Brasil pode ter terremotos? Lembre-se de um fator que eu até comentei com vocês na última aula. O Brasil, ele apresenta justamente uma baixa probabilidade de acontecerem terremotos de grande proporção. Até porque o Brasil se localiza no centro de uma placa tectônica, a conhecida placa tectônica sul-americana, ou sul-americana. Esta placa tectônica, ela proporciona justamente o quê? Todo um favorecimento de movimento, onde o Brasil se movimenta junto com ela. Então, as probabilidades de acontecerem tremores de terras aqui dentro do nosso país, elas são menores em comparação a outras localidades onde acontece esse choque aí das placas tectônicas, ok? Bom, a animação que eu trouxe hoje, eu justamente vou dar continuidade, espero que vocês tenham gostado de uma maneira mais dinâmica, para a gente rever aí as estruturas internas da Terra. E para casa, eu quero que vocês realizem uma pesquisa sobre os tipos de rocha e as características onde elas são encontradas. As rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Vocês irão pesquisar e escrever em seu caderno quais as características dessa rocha, como elas são formadas e qual o uso delas dentro da sociedade. O calcário, que é um tipo de recurso natural, um tipo de rocha utilizado aí para a produção do cimento, para a produção do concreto, é uma rocha sedimentar, é uma rocha magmática, uma rocha metamórfica.
As rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, elas são encontradas onde? Eu ouvi falar que tem uma ligação direta aí com magma, vocês vão me dizer isso aí. E as metamórficas, para que elas são utilizadas em meio à sociedade? Enfim, vocês irão apresentar essas informações, deixarem todas elas claras no material de vocês, que isso será corrigido no retorno, ok? Pessoal, um beijo enorme para todos vocês, boa continuação de aulas, até amanhã.